as palavras que o pastor Marco Aurélio falou, não fazia volta para falar. Que Deus botava era para se consertar, dessa a casa do oleiro se conserta. Se era para se exaltar, levanta-te, Deus está te exaltando. Ele tinha uma palavra daquilo que Deus descia do trono. Deus desceu, fala. Ele falava. Ele não massageava ego de ninguém. João Batista tinha qualidades que hoje eu olho nessa geração, você não encontra. Pelo contrário, você encontra poucos. São poucos que falam a verdade. São poucos que querem agenda com Deus. Por que isso, pastor? Porque homens de Deus procura amassagear egos de igreja, procura entrar dentro da igreja, amassagear ego de alguém. É difícil hoje, irmão, é difícil. O que mais você vê é igrejas por aí obtendo e aleluia, passando mão por sobre o pecado, não querem pregar contra o pecado. Você entra em cima do altar, sobe em cima do altar de igrejas e compartilha altar com homens que estão, aleluia, de uma maneira irreverente ao Senhor, pecado escondido no meio da igreja. Aí você abre a boca para pregar contra esses, ainda querem te botar para fora, falando para você, você não vai mais pregar lá, eu não prego mais naquela igreja, mas o meu Deus faz outra agenda, o teu negócio não é com o homem, é com ele. Eu não tenho. Aí olharam, um dia desses daí eu convidei um varão para pregar lá na igreja, aí ele virou para mim e falou assim, pastor, vou entregar tudo. Aí eu olhei para cá dele e riu. Ele falou, eu vou entregar tudo, mesmo que o senhor não me chame mais para pregar aqui, mas eu vou entregar tudo. Aí eu falei assim, você entrega tudo, mas um pouquinho. Aí ele ficou me olhando aqui, mas pastor, deixa Deus fazer. Se é Deus, deixa Deus. Mas se não é Deus, pode parar. Não, mas é Deus. O rapaz começou a pregar, rapaz, foi algo forte. Foi forte que eu falei, Jesus, o homem está pregando bem. Ele pregou tanto que eu falei, meu Deus, o homem está forte. Mas deixa-me voltar para a mensagem. João Batista, ele tinha qualidades, coisa linda. João Batista foi o próprio que olhou para Herodes e profetizou contra ele, o pecado escondido que Herodes tinha. João Batista pregou contra Herodes, falou dos defeitos, dos erros, das maldades que Herodes estava fazendo. Ele olhava para o povo e falava, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Os fariseus olhavam aquilo, achavam absurdo, mas porém muitos se convertiam e perguntavam a ele, o que eu preciso, aleluia, fazer para ser batizado? E ele falava, o que? É somente crer em Cristo Jesus será batizado. Descia as águas, aleluia, era muitos que desciam, era muitos que eram batizados. Ele estava preparando o caminho para que o Senhor viesse vir, Jesus viesse vir e pregar, aleluia, o arrependimento. Mas para pensar comigo, analisa comigo. João Batista pregava, João Batista falava, preparava o caminho para o Messias. Mas chega uma certa hora que alguns homens olham para João Batista e fazem uma pergunta ousada. Ele pergunta assim, quem és tu? És o Messias? Ou tu és o Elias? E eu parei para perguntar a Deus por isso. Eu falei, Senhor, por que ele pergunta a João Batista se ele era o Messias ou se era Elias? Está certo que a Bíblia diz que João Batista, ele veio na mesma coragem de Elias, na mesma autoridade de Elias. Mas ele era, João Batista, ele era, aleluia, o Messias ou estava por vir? Olhar em João Batista foi a resposta que Deus me deu. Olhar em João Batista e viram a minha imagem dele, viram a minha presença sobre João Batista. João Batista era a minha imagem e semelhança. João Batista tinha a minha presença. E quando olha para você, olha na sua face, eu não consigo enxergar o pastor Marco Aurélio, eu enxergo a semelhança de Cristo. E quem tem a semelhança de Cristo é sinal que tem a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus, aonde ele vai, a multidão anda com ele. E onde ele prega, a pessoa se alegra de estar do lado dele. Ele não se alegra com o pecado, ele é pecador, mas ele prega contra o pecado. Ele é homem de Deus. Aonde ele vai, as pessoas querem que ele ora, as pessoas querem que ele fala, porque tem algo de Deus nele. E olharam João Batista, acharam que ele era Messias. Por isso, homem de revelação,
Diz a Bíblia que antes das pessoas falarem, eles já falavam o que eles estavam pensando no seu coração. Era homem que tinha grande intimidade com Deus. E eu falei, meu Deus, algo sério aqui está. De repente, Herodes tinha temor de botar a mão sobre João Batista. Herodes temia. Mas uma das mulheres de Herodes, se não me engano, eu nem lembro direito, ela fala, viu a sua filha dançando, a filha de Herodes pega a cabeça de João. Herodes, ou seja, João Batista é preso. Aí o que acontece? João Batista agora ele fica preocupado. Aqui eu quero pregar. Ele fica preocupado com a sua missão. Ele estava preocupado se ele tinha feito a missão do Pai. E ele faz o que? Chama 2 discípulos. O texto que nós lemos. Chama 2 discípulos e fala assim, vai até Jesus. E pergunta a ele se ele é o Messias esperado ou se tem outro para vir após dele. João Batista estava preocupado com a sua missão. Ele estava preocupado com a sua chamada. Se ele fez uma boa obra, se aquilo que Deus designou para ele fazer estava feito ou não estava feito. Ele estava querendo saber se a missão dele estava completa ou não. E eu queria que você tocasse seu irmão que está do seu lado e perguntasse a ele como que está a sua missão, como que está a sua obra. Louvar a Deus é muito bom, mas a missão da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura. Foi o que Jesus deixou escrito. Muitos acham que missão, muitos acham que sua chamada vai exercer-se quando Deus quiser. Mas enquanto você não se colocar na posição de Cristo, não tem como Deus exercer a sua chamada. Enquanto você não se colocar para Deus como canal, não tem como Deus te usar. Enquanto você não se preocupar com a sua vida diante de Deus, não tem como Deus fazer nada. Para analisar. A primeira coisa Deus fez por você, ou seja, o Espírito do Senhor, a Bíblia diz que é quem convence do pecado. Quando você entra dentro da igreja, o Espírito Santo te toca. Você levanta a sua mão e aceita Jesus, não é assim? Se converteu. Depois que se converte, as primeiras coisas, os primeiros dias são maravilhas. Os primeiros dias são muito bons. Você começa a se alegrar. Você começa a se adaptar ao povo. Você começa a ter uma visão ampla. Deus começa a te fazer propostas, ou seja, Ele começa a te fazer promessas, falando da sua missão, da sua chamada. Evangelista, missionário, presbítero, pastor, seja ele qual for. Deus começa a te mostrar as coisas futuras. Porém, nós homens se apegamos muito às coisas físicas, se apegamos muito ao nosso eu, olhamos só para o nosso umbigo e se esquecemos dos outros. Sabe o que acontece com isso? Olhamos para o irmão que está se levantando agora e para tentar chegar na chamada, queremos pisar nele. Olhamos para o irmão que está olhando para nós, nos olhando como espelho, mas de repente os nossos defeitos são tão grandes que não queremos mudar. Deus até toca para você e para mim mudar, mas nós não mudamos. E o que acontece? O nosso espelho, espelhamos uma boa imagem, refletimos uma boa imagem, mas aquela reflexão, aquele reflexo que você tira, as pessoas olham, não é mais aquele reflexo. Por uma queda, por uma fraqueza, você já não presta mais, não querem mais saber de você, te jogam de escanteio, esquece que Deus te chamou desde o ventre da tua mãe, esquece que Deus te escolheu como profeta. Sabe o que é que fazem? Querem te pisar, querem te menosprezar. Mas interessante disso tudo, que ainda que você caiu, diz a Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele te justifica de todo pecado, de toda falha. Quando o homem se arrepende, Deus é Deus para te levantar. Os homens não querem mais saber disso. Acha que um obreiro é super-homem. Acha que uma mulher é super-mulher só porque é obreira. Olham para você e te criticam pelo aquilo que você é. Mas se esquece que você também tem uma missão com Deus. Se esquece que você também tem uma chamada. E tem muitos que não se preocupam disso.
Não se preocupe. Aceitei Jesus, já está bom por aí. Para por aí. Já estou indo na igreja, está muito bom. Mas não está bom. Não está bom. Sabe por quê? Você não se preocupa consigo. Você não olha o seu nível de santidade. Você não paira diante de Deus e fala para Deus: Deus, eu estou aqui, eu quero algo diferente. Culto para muitas pessoas é mesmice. Todo dia eu vou entrar, vai ter alguém que vai profetizar, eu vou receber a profecia, mas quando eu sair da porta para fora, vai ser a mesma coisa. Nada muda, é a mesma coisa. Sabe o que acontece? O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter mudança hoje. Tem que ter novidade. Evangelho, anunciar as boas novas. Tem que ter novas coisas na sua vida. Evangelho não é coisa de mesmice, não é evangelho de mesmice. Todo dia a mesma coisa. E a missão, e as profecias, as promessas de Deus, aonde parou? O que tu fez com ela? A unção que Deus te deu, cadê? A autoridade que Deus depositou, cadê? Sabe como que eu estou vivendo o evangelho hoje? O evangelho de mentiras. Já não tem mais milagre nas igrejas. Já não tem mais aquele poder pentecostal que tinha nas igrejas primitivas. Já não tem mais. Sabe por quê? As pessoas só querem receber, mas dar para Cristo ninguém quer dar. Ninguém quer olhar, se dobrar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Pessoas que têm chamada linda diante de Deus, mas não querem exercer. Se acovardam. Pessoas que são usadas, aleluia, em profecias, se acovardam, porque hoje o que mais você vê é profetada. Aí eu te pergunto: cadê a presença de Deus? Aonde está a presença de Deus? Aí sabe o que acontece comigo e com você que tentamos levar a obra de Deus a sério? Somos menosprezados, pisados. Você vai entregar uma verdade, é uma das profetadas. Sabe por quê? Já não tem mais o espírito de discernimento dentro da igreja. O próprio Judas, quando escreveu a sua carta, ele estava falando: nos últimos dias permaneça em espírito de discernimento, para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é, porque muitos são os falsos profetas que estão no meio de vós. E aí? Aí eu te pergunto: cadê Deus na sua vida para discernir? Aonde está a presença de Deus? Estão tentando apagar a chama que Deus deixou na igreja pentecostal. O diabo está levantando de tudo para querer apagar você. Quer ver? Eu vou dar um testemunho. É bom pregar o que vive? Estava dentro da igreja e eu, nesse dia, eu fui e falei assim: Senhor, eu não vou para a igreja hoje. O obreiro dá o culto, é a última volta da campanha que ele está dando. Eu vou ficar em casa aqui, eu quero meditar um pouco, o físico já não aguenta. O Senhor falou assim: não, vai para a igreja. Eu saí de dentro da igreja, de dentro de casa, me arrumei, peguei minha esposa e falei: vamos para a igreja. Ela: rapaz, mas você não está nem aguentando andar. Eu falei: não importa, vamos para a igreja. Quando eu vou chegando dentro da igreja, o obreiro lá da igreja chamou um pregador. O pregador começou a pregar. Pregar, que mensagem forte. Era de gente querendo dar cambalhota dentro da igreja. Eu falei: poxa, Jesus, que unção forte. Coisa boa. Você se alegra de ouvir, de ver os mistérios de Deus. Porém, ele ultrapassou um pouco. O que ele fez? Mandou o povo ficar de pé. Todo mundo ficou de pé. De repente, o irmão olhou e falou assim: eu quero chamar o grupo, esse grupo do lado de cá que está só as irmãs, vem cá na frente. Veio tudo na frente. Isso não foi eu muito dia, não tem nem 2 meses. Veio as irmãs na frente, ficou. Os varões ficam do lado de cá. Ficou. Eu falei: poxa, Jesus, homem, agora vai. Aí começou a entregar. Entrega para um, entrega para outro, entrega para outro, entrega para outro, entrega para outro. Eu falei: Deus, homem. De repente tem uma jovem lá na igreja que ela perdeu a mãe, não tinha nem 3 meses. Ele olha para a jovem e fala assim: olha, o meu Deus mandou eu te dizer, vai nessa tua força, porque Deus é contigo, e tu ajudará muito a tua mãe. Tu vai ajudar muito a tua mãe, e a sua mãe vai ficar alegre contigo. Aí eu parei, cocei a cabeça, eu falei: Deus, a mãe da menina está morta. Entrou em óbito. O cara está falando que, meu
Deus, aonde está a sua visão agora isso? Aí eu fiquei olhando para ele. A outra irmã, que estava casada com o esposo, como o esposo não queria nada com Cristo, se separou. Aí oraram os dois em Cristo, o rapaz se converteu e falou, vamos voltar? Ela falou, vamos, só se casarmos. Aí ele falou, então tá bom, então vamos botar o papel para correr. Botaram o papel para correr. Glória a Jesus por isso. Ele olhou para essa irmã e falou assim, olha, o meu Deus manda te dizer que ele vai te dar um esposo, você vai casar de véu e grinaldo. Eu falei, véu e grinaldo eu cadê a virgem? A mulher já era casada. Aí eu falei, Deus, cadê a visão? A última para você ver como é que está a visão dos profetas de hoje. Ele parou no meio da igreja, olhou para o varão. Aí o obreiro lá da igreja já sabe como é que eu sou, né? Eu sou meio invocado nisso daí. Eu prego lá e o que eu ensino lá para o povo é o seguinte, olha, profecia é muito bom, você sempre disseram, mas se agarra a Bíblia. A Bíblia é a única profecia que não é. E o povo gosta de Bíblia lá. Aí o que aconteceu? Pregou lá, pastor Marcos até pregou lá várias vezes, sabe como é que é. Aí o que acontece? O povo, a irmã lá, caiu uma irmã lá de cima. Ele foi, olhou para a irmã e falou, olha o poder de Deus aí. O poder de Deus já começou. Até então, tudo bem, eu olhei, quando eu olhei, eu falei, demônio, Jesus. Já está eu lá, assim, ó, demônio. Aí o meu povo me observa muito. E uma meia dúzia de irmãos começou a me observar e viu arrependendo. Um já saiu de lado, o outro já olhou assim. Sabe como é que é, né? Tem uns que é medroso, já sai de canto. Aí o outro já chegou na frente. Ao meu olhar, ele não percebeu que era demônio. Para ele era o poder de Deus. Ele falou, o poder de Deus já começou a atuar, a mulher já caiu aí, o poder de Deus já atuando. Eu falei, já está atuando mesmo, já não aguenta o poder de Deus, está no chão. Aí ele está olhando, está entregando, daqui a pouco ele vê. Aí ele olhou para mim e percebeu que eu estava intercedendo. Aí ele foi lá, olha, pulou do altar. Irmão, vamos orar por aqui. Botou a mão lá no ombro da mulher no chão e falou, em nome de Jesus, sai. O troço deu um grito lá. Olhei para a face dele, olhei para a face da mulher endemoniada lá, e eu estou lá na minha mão. Ele foi, olhou, de novo e falou assim, eu não vou expulsar. Aí o troço gritou e falou assim, eu não saio. E ele foi e falou assim, não, você vai sair. Botou a mão lá, toda a igreja intercedeu para cá, toda a igreja foi interceder. Ele botou a mão, em nome de Jesus, sai. Não vou sair. Eu olhei de novo, olhei para a cara do pregador, olhei para a mulher endemoniada, eu falei, Jesus, cadê a autoridade desse moço? Ele foi de novo botar a mão lá, em nome de Jesus, e saiu. Eu já disse que não saio. Falei, não entendo nada. Estou lá no altar, lá parado, olhando para a face dele. Aquilo já me irritou. Me irritou, irmão, me irritou. Eu já fiquei agoniado. Eu falei, meu Deus, eu só estou vendo um profeta.